Olá, seja bem-vindo a mais um FEComércio Orienta. Hoje vamos falar sobre a nova sistemática de emissão da nota fiscal eletrônica, que entra em vigor com as mudanças da reforma tributária. Vamos entender o que muda, os prazos e como se preparar para 2026. Nossos convidados são Sarina Manata, assessora da FEComércio São Paulo, e Álvaro Bahia, líder nacional e coordenador técnico do Sistema da Nota Fiscal Eletrônica. Sejam bem-vindos. Este episódio é um oferecimento do Senac São Paulo. Quer estudar em uma escola onde você é livre para criar, experimentar e ser quem você quiser? Quer saber? Senac. Acesse sp.senac.br. Sarina, para começar, em 2026 tem início a implantação da reforma tributária sobre o consumo. O que inicialmente você destacaria e o que você considera indispensável que as empresas façam agora para evitar problemas na emissão da nota fiscal? Acho que 2026 é um ano importante, é o ano que vai começar a implantação da reforma tributária, com a instituição das alíquotas testes de IBS da CBS no percentual de 0,9 da CBS e 0,1. Apesar dessas alíquotas elas não serem obrigatórias o recolhimento, é fundamental que se indique nos campos da nota fiscal eletrônica. Na verdade, estão sendo criadas uniformização das notas fiscais, a nota fiscal eletrônica, a nota fiscal de serviço, e é extremamente importante que todo mundo já ajuste seus sistemas, a gente vai falar bastante sobre isso, ajustar o seu sistema para informar corretamente já a partir de janeiro de 2026. Álvaro, quais são as principais alterações técnicas no layout das notas a partir de 2026, especialmente em relação aos novos campos de IBS e CBS? Pode falar também da alteração com relação à venda do comércio varejista para pessoa jurídica e se já vale para 2026? Ok. As principais alterações que o ENCAT, juntamente com as secretarias de Fazenda, que administram os diferentes documentos fiscais eletrônicos que são alcançados pelo ICMS ou pela parte de serviços, seja na venda de mercadorias ou nos serviços alcançados pelo ICMS, se referem à inclusão de novos campos para o lançamento do IBS, da CBS e do imposto seletivo. Nós criamos um bloco de informações estándar que permeiam todos os diferentes documentos fiscais eletrônicos, onde essas informações são harmonizadas entre os diferentes documentos, de forma que as empresas possam fazer o lançamento dessas informações de forma segura e com a qualidade trazida pelas diferentes regras de validação que conseguimos efetivamente implementar para trazer maior segurança na emissão do documento fiscal eletrônico. Quanto à parte que envolve a venda no varejo, nós temos uma característica específica que os contribuintes que atuam no varejo nos trouxe e uma preocupação, que é em relação à emissão do documento fiscal para o contribuinte pessoa jurídica que quer utilizar o crédito no momento daquela aquisição realizada no estabelecimento de varejo. Para isto, nós estamos alterando a legislação hoje em relação à nota fiscal de consumidor eletrônica para que ela possa receber o CNPJ deste contribuinte sem a necessidade de validação em relação a aquele CNPJ, como endereço completo, nome, a situação efetiva do CNPJ. Então, ele simplesmente só vai informar o CNPJ deste contribuinte e nós vamos validar esse processo em nosso sistema de apuração do IBS e esse crédito só será disponibilizado se esse CNPJ estiver devidamente credenciado para a recepção desse crédito. Se esse CNPJ não estiver, o contribuinte, no caso, este CNPJ adquirente, poderá emitir um evento solicitando e regularizando qualquer tipo de irregularidade para que aquele crédito naquela compra no varejo seja reconhecido sem nenhuma necessidade de alteração na emissão da representação impressa do documento. Nós sabemos que no varejo nós temos o check-out, nós temos a emissão
da representação simplificada feita em máquinas distintas da emissão do documento em papel A4. Dessa forma, nós vamos simplificar a vida do varejo para esse tipo de operação que vai ser necessária para que a gente leve o crédito do IBS e da CBS para o contribuinte pessoa jurídica que façam aquisições ou no varejo ou nos postos de combustíveis em relação a esse tipo de produto. Acho que vale reforçar como é importante esse tema com relação ao varejo, Álvaro, reforçar. Então, a ideia é que o comerciante do varejo não vai conseguir mais emitir a nota fiscal para o consumidor com CNPJ já a partir de 2026, porque vocês estão criando a nota fiscal simplificada. Só para deixar claro aí para o comércio do varejo, se ele, a partir de 2026, ele vai conseguir emitir ainda a nota fiscal ao consumidor, indicando o CNPJ ou não mais, enquanto não se cria essa solução da nota fiscal simplificada? Na verdade, a gente adotou uma solução que é ainda mais simples que a nota simplificada, que é efetivamente fazer com que a própria nota fiscal de venda consumidor final, modelo 65, aceite esse CNPJ, e esse CNPJ ali registrado não precisa estar acompanhado de todos os atributos do contribuinte em relação a esse CNPJ, ou seja, endereço completo, inscrição estadual, habilitação do contribuinte junto à Secretaria de Fazenda ou à Receita Federal do Brasil. A nossa expectativa é que já no início de 2026 nós já possamos disponibilizar este tipo de processo, no máximo até o mês de abril de 2026. Além dos novos campos na nota fiscal, poderia explicar o que é o C-Class-TRIB, Código de Classificação Tributária, e qual a importância da sua indicação de forma correta? Essa exigência também se aplica às empresas do Simples Nacional? O C-Class-TRIB foi uma grande sacada que nós das Secretarias de Fazenda tivemos ainda no ano de 2020, quando nós estávamos implementando a nota fiscal de energia elétrica. E ali na nota fiscal de energia elétrica, nós temos uma série de serviços que nós precisávamos, uma série de subprestações que nós precisávamos classificá-las de forma a poder aplicar a correta tributação nessas subclasses. E aí nasceu o conceito do C-Class-TRIB. Com a implementação da reforma tributária, nós tivemos um grande insight, ou seja, a partir do momento que você tem uma legislação mais simples, como a do IBS e a da CBS, uma legislação uniformizada para todos os estados, município e a Receita Federal, nós tivemos a ideia de criar o conceito do que chamamos de regulamento fiscal digital do IBS, ou seja, cada item da lei que foi escrita ali no português, numa linguagem humana, nós codificamos cada artigo da lei numa linguagem que a máquina, principalmente os sistemas de autorização de documentos fiscais eletrônicos das Secretarias de Fazenda, possam efetivamente interpretar qual a diretriz daquela legislação e, com isso, você efetivamente aplicar a regra de tributação em relação àquela regra, de forma harmonizada com as nossas notas técnicas e as regras de validação dos documentos fiscais eletrônicos que estão preparadas para operar em conformidade com essa legislação, no caso hoje a Lei Complementar 2014/25, que foi codificada por uma linguagem que os sistemas de autorização das Secretarias de Fazenda entendam e possam, com isso, saber qual a tributação correta a ser aplicada naquela operação por item descrito no documento fiscal. Então, no mesmo documento fiscal, você pode ter diversos tipos de produtos com tratamentos tributários distintos e cada item terá esse código de classificação que associa o que nós da administração tributária temos que entender e aplicar como regra de validação em relação ao que está definido na lei. Poderia nos falar um pouco sobre o portal da Conformidade Fácil? Quais ferramentas estão disponíveis e como elas podem auxiliar as empresas?
Então, o portal da conformidade fácil, ele surgiu justamente quando nós identificamos que os contribuintes que têm que se enquadrar nos processos para a emissão do documento fiscal eletrônico, conforme definido na Lei Complementar 214, e as devidas notas técnicas que publicamos, nós identificamos que os contribuintes estavam tendo dificuldade para assimilar e dificuldade para implementar em seus sistemas, em seus ERPs, a forma de como ele geraria este arquivo XML do documento fiscal eletrônico, conforme definido na nota técnica. E aí nós criamos o conceito do conformidade fácil, que é exatamente, primeiro, a apresentação em formato digital desse regulamento digital do IBS, conforme os diversos artigos da lei complementar, que é a tabela de C-Class Trib digital, que vocês podem acessar diretamente no portal dos documentos fiscais eletrônicos da Cefaz Virtual do Rio Grande do Sul, e a partir daí nós disponibilizamos um validador de conformidade. O que é que esse validador faz? Ele auxilia o desenvolvedor ou a empresa, o contribuinte emissor do documento, de como ele deve gerar o XML do seu documento conforme as características trazidas pela regulamentação imposta na Lei Complementar 214 e traduzida para o contribuinte nos diversos códigos de classificação tributária. Este nosso programa validador permite que ele faça testes enquanto está preparando o seu arquivo XML, de forma não online, para que ele possa, efetivamente, na hora da verdade, ou seja, o que é a hora da verdade? É a hora que ele está faturando, ele está fazendo a venda. Neste momento, não há espaço para erros, nem espaço para nenhum tipo de validação online, porque isso impactaria a fila do checkout. Então, nós disponibilizamos essa ferramenta que não opera em linha com os sistemas de autorização dos documentos, que auxilia e mostra ao contribuinte como ele deve emitir o documento corretamente. Importante registrar que este programa validador de conformidade, ele está ligado diretamente aos sistemas de autorização das secretarias de Fazenda autorizadoras de documentos fiscais. Então, quando ele está fazendo os testes, quando o contribuinte está se preparando para, vamos dizer assim, calibrar o seu ERP para emitir os documentos, ele está ali interagindo em uma área, vamos dizer assim, fora da hora da verdade, fora da hora do faturamento, onde ele efetivamente pode testar, vamos dizer assim, se preparar para quando ele efetivamente for emitir o documento, ele terá a certeza que seu documento não será rejeitado no momento da venda. Então, é um grande diferencial esse programa validador. E, além disso, se ele tiver algum tipo de dúvida, nós auxiliamos ele a gerar o arquivo XML do documento fiscal. Além do programa validador, nós temos o programa gerador, que gera esse documento no formato que as regras de validação e os sistemas autorizadores entendem, de forma que ele possa ter uma compreensão para efetivamente desenvolver a sua aplicação, para que ele possa efetivamente calibrar e regular o CRP para na hora e no momento da verdade, que é o momento da venda em relação à operação comercial, ele não ter nenhum tipo de problemas. Olha, aqui a gente não está propondo fazer nenhum tipo de cálculo. Nós estamos ensinando o contribuinte como ele deve emitir o documento na forma correta e como ele deve desenvolver o documento para que ele seja autorizado pelos diferentes aplicativos das secretarias de Fazenda. Nós entendemos que o mercado já possui diversas ferramentas de cálculo para auxiliar os contribuintes, elas não estão conectadas com os sistemas de autorização, dos diferentes sistemas de autorização das secretarias de Fazenda, então nós entendemos que esses motores de cálculo são uns componentes extra processo de autorização de documento,
por isso que nós confiamos no nosso programa validador, que ali é que está a fonte da verdade. A fonte da verdade está no momento que você está emitindo o documento, pedindo autorização de uso à Secretaria de Fazenda e receber seu documento devidamente autorizado, porque você emitiu o documento conforme a conformidade da Secretaria de Fazenda esperava que ele fosse emitido. Você produz no Brasil e quer conquistar um mundo pagando menos impostos? O certificado de origem Fecomércio São Paulo é a chave para isso. Com ele, você acessa benefícios fiscais garantidos por acordos internacionais firmados pelo Brasil e pelo Mercosul. Você pode reduzir ou até zerar impostos de exportação. É economia que fortalece a sua competitividade lá fora. A validação é rápida, 100% digital. E a aprovação sai em até 24 horas. Quer exportar com mais vantagem? Acesse o link ou escaneie o código QR. Certificado de origem Fecomércio São Paulo. Menos imposto, mais alcance. Agora, Sarina, o que as empresas devem fazer ainda em 2025 para não ter problemas na emissão da nota fiscal em 2026? Acho que o Álvaro explicou bastante a questão da importância de você indicar o IBS e a CBS no novo documento fiscal, mas acho que é importante a gente reforçar também os prazos, né? Então, a reforma tributária, como eu falei no começo, ela começa o período de transição a partir de 1º de janeiro de 2026. É importante que o contribuinte já ajuste seus sistemas de nota fiscal, né? A gente teve uma notícia recente de que não haverá a rejeição do documento fiscal, mas não é porque não haverá rejeição. Acho que o sistema desbloquear a rejeição é um passo importante, realmente, porque algumas empresas podem ter dificuldade, inclusive deixar de faturar, né, no começo desse ano, justamente por algum problema de sistema. E a gente está falando de uma reformulação do sistema, né, tributário. Então, eu acho que é importante ter essa flexibilização no começo. Mas a gente tem que ficar atento porque há uma exigência da legislação em relação a informar, a mandar essas informações. Então, por mais que a gente não tenha essa rejeição, como inicialmente é noticiado, que a partir do dia 5 de janeiro teria essa rejeição dos documentos que não tivessem a indicação dessas informações, acho que um recado importante, né, Álvaro, é deixar todo mundo com atenção de que mesmo que não haja rejeição desses documentos fiscais, que o contribuinte deve atualizar os seus sistemas para que informe corretamente para evitar problemas aí no futuro. O que você acha, Álvaro? Não, perfeito, a sua fala está corretíssima. O objetivo aqui é evitar qualquer, vamos dizer assim, colapso nas cadeias de suprimentos da economia brasileira. Imagine você, se você é uma empresa de grande porte, atendeu todos os requisitos da Lei Complementar 214, está emitindo o seu documento já com destaque do IBS e da CBS, mas 45% a 50% dos seus fornecedores não se adequaram em relação ao disposto na legislação, o que aconteceria no dia 1º de janeiro de 2026, se nós mantivéssemos as regras de validação. Nós teríamos a rejeição desses documentos e essa empresa, que embora tenha feito o seu dever de casa, estaria suprimida, vamos dizer assim, de suas entradas, porque os seus fornecedores efetivamente não cumpriram a alteração dos seus sistemas. Então, uma coisa é você rejeitar o documento e levar um colapso à economia brasileira. Agora, quando nós tiramos as regras de validação, foi exatamente para evitar esse tipo de problema. Mas a legislação é clara. A Lei Complementar 214 define que o contribuinte tem que lançar o IBS e CBS, inclusive na própria lei, Sarina, ela define, vamos dizer assim, a penalidade que a empresa está sujeita caso ela não faça esse destaque. Isso está disposto na legislação, inclusive no PLP 108. Essa é uma questão que envolve a parte legislativa. Mas nós fizemos uma movimentação, o comitê gestor do IBS, que muitos contribuintes não perceberam. Nós divulgamos um comunicado
que, a partir de janeiro de 2026, nós disponibilizaremos o nosso sistema de apuração do IBS, que é diferente do sistema de apuração da CBS. Por quê? Porque o IBS ele tem componentes que envolvem a apuração que não se aplicam à CBS, principalmente a questão da definição e direcionamento do recurso para o Estado e o município, conforme o local de destino final da operação. Isso para a CBS não se aplica, porque qualquer operação localizada em qualquer ponto do território nacional, esse lançamento ou esse recolhimento se configura em receita tributária da União. No caso do Comitê Gestor do IBS, que agrega estados e municípios, não. Este valor, efetivamente, ele ainda precisa ser recebido, processado pelo Comitê Gestor, interpretado se uma operação de meio de cadeia ou de final de cadeia, sendo de final de cadeia onde ela foi efetivamente realizada, em que estado e em que município, para que posteriormente a gente possa direcionar para a nossa tesouraria esse valor para que ele possa efetivamente ser distribuído para os estados e municípios. Então, nós temos essa diferença. E aí, nós fizemos uma coisa muito legal, Sarina. Nós disponibilizamos esse sistema e nós vamos selecionar 300 empresas que poderão iniciar os testes da apuração do IBS a partir de janeiro de 2026, só que essa seleção será feita com critérios objetivos a partir dos próprios documentos fiscais que as empresas tenham emitido e fazendo o lançamento do IBS e da CBS. E a seleção será automatizada, considerando as empresas que mais emitiram documentos com o lançamento e o destaque do IBS e a CBS, as empresas que mais emitiram documentos dentro da cadeia, considerando vários estados, isso traz essa possibilidade, e principalmente os maiores valores de IBS destacados. Com esses critérios, as empresas serão selecionadas e, sem precisar fazer absolutamente nada, só atendendo esse disposto, ela já vai poder participar dos testes do nosso piloto em relação aos documentos fiscais emitidos em janeiro de 2026. A seleção será feita com base nos documentos emitidos em dezembro de 2025. Na verdade, já está contando. Qualquer documento nós já colocamos em produção. A nota fiscal modelo 55 de processos B2B já está no ar em produção, então as empresas já podem emitir hoje documentos fiscais com destaque do IBS e da CBS, e até o dia 22 de dezembro, nós recepcionaremos esses documentos em todas as secretarias de Fazenda autorizadoras e faremos no nosso ambiente centralizado do Comitê de Gestor essa seleção automatizada, seguindo os critérios que já foram publicados no portal do Comitê Gestor, através do comunicado número 1, onde nós definimos essas regras para que as empresas possam se habilitar a participar do nosso piloto da apuração do IBS. No dia 26 de dezembro, nós daremos o ranking das 300 empresas que foram selecionadas através dessa meritocracia, ou seja, quem se empenhou, quem acreditou no fisco, quem se engajou para atender esse chamado, vamos assim dizer, do governo brasileiro para todos nós, não só as administrações tributárias, como as empresas, somos parceiros na implantação desse processo, será beneficiado para participar já desse conceito de apuração assistida com base nos seus documentos emitidos em janeiro de 2026 e com apuração já apresentada para que a gente possa começar a fazer ciclos, vamos dizer assim, de evolução desse sistema de apuração do IBS. É extremamente importante, né, Álvaro, fazer as validações com empresas reais,
porque para a gente testar tudo e verificar tudo está corretamente, porque a gente está construindo uma reforma tributária que vai ser baseada em sistemas. Então, acho que tudo para ocorrer da melhor forma, a gente tem que testar e validar. Eu acho que eu queria reforçar também um ponto importante, não só a questão das penalidades, você reforçou bem, de você já, a partir de 1º de janeiro de 2026, indicar os campos IBS e CBS. É importante a gente ter ciência que essas alíquotas teste, elas são justamente para se calibrar quanto vai ser a alíquota de verdade, né, de IBS e CBS. E lembrar que em 2027 a gente já tem o início da cobrança da CBS. Então, você mandar as informações adequadamente nos documentos fiscais, além, claro, de evitar as penalidades, é extremamente importante para que se calibre de forma adequada as alíquotas necessárias para se manter a arrecadação. E a gente acabou falando de muito assunto, eu acho que um ponto acabou ficando, que é a questão do Simples Nacional, né? E para a FEComércio é extremamente importante, a grande maioria é dos representados da FEComércio, que são serviços e o comércio, eles estão no Simples Nacional. Então, eu acho que esse ponto é importante lembrar que para as empresas do Simples Nacional não tem a exigência de adequar aos novos modelos aí de informação de IBS e CBS a partir de 2026. Elas não têm, as optantes do Simples não têm essa obrigatoriedade. Claro que é sempre importante a gente manter, já buscar adequar seu sistema, esses novos layouts, porque a gente pode ter casos, né, por exemplo, né, Álvaro, devolução de mercadoria. Às vezes, mesmo sendo optante do Simples Nacional, ela teria que fazer essa indicação de IBS e CBS, mas para as empresas aí do Simples Nacional, tem a notícia que elas vão ter um prazo maior aí para se adequar, então, a partir de 1º de janeiro, elas não têm essa obrigatoriedade por lei de estar adequada ao novo layout da nota fiscal. Muito bem comentado essa parte que você trouxe em relação ao Simples Nacional, mas a gente, a partir de um comunicado conjunto que publicamos agora, o Comitê Gestor e a Receita Federal do Brasil, nós procuramos tranquilizar o mercado que o cumprimento dessas obrigações acessórias não será exigido caso as administrações tributárias não tenham disponibilizado as condições para que o contribuinte efetivamente possam cumpri-las. Então, isso também trouxe uma tranquilidade no mercado em relação a diversos tipos de documentos. Por exemplo, recentemente nós já lançamos e já está disponível a nota fiscal de água. Nós também já disponibilizamos a nota fiscal de gás. Também já estamos disponibilizando a nota fiscal de alienação de bens imóveis. Mas isso nós implementamos o encarte, esses documentos, agora, no mês de outubro, novembro. É evidente que, embora os sistemas estejam disponibilizados, os contribuintes não têm condições, num prazo tão exíguo, de estar 100% preparado para o atendimento desse tipo de obrigação acessória. Então, esse comunicado conjunto oficial tranquiliza esses contribuintes que não tenham condições, porque a administração tributária não disponibilizou, vamos dizer assim, o documento ou a ferramenta adequada para que ele possa fazer a declaração. Então, por exemplo, um exemplo claro, se em 1º de janeiro de 2026 adere a declaração de regimes específicos não estiver disponibilizado, não tem nenhum cabimento que algum tipo de penalidade seja aplicado para um contribuinte que não entregou a DERE, porque efetivamente ele não teve meios de efetivamente cumprir essa obrigação. Então, isso foi muito importante a publicação dessa comunicação conjunta. Álvaro, algumas atividades estão dispensadas de emitir nota fiscal, como o setor imobiliário e associações sem fins econômicos. Nesses casos, elas precisarão recolher os percentuais das alíquotas testes de IBS e CBS? Então, essa pergunta que você está me fazendo se enquadra nessa fala anterior. Por exemplo, a alienação de bens imóveis, nós já estamos lançando a nota fiscal de alienação de bens imóveis que efetivamente não existia. A partir do momento que esse documento esteja à disposição, esteja ao alcance de qualquer uma instituição
que realize uma operação de bens imóveis, ele já poderá emitir este documento. Até que isso esteja ampliado, esteja efetivamente disponibilizado, é evidente que não será exigido esse tipo de emissão. Mas a tendência é que mesmo esses novos fatos geradores que não eram alcançados nem pelo ICMS, nem pelo ISS, eles já passam a partir do momento que nós disponibilizemos ferramentas, documentos, declarações, que eles possam efetivamente serem geradas essas informações, nós passaremos a ter o acompanhamento desse processo ao longo do ano de 2026, deixando aqui de forma bem clara que o ano de 2026 é exatamente isso, um ano de testes, para que nós possamos juntos, empresas e administrações tributárias, não só calibrar os nossos sistemas em relação à geração e autorização de documentos, mas também como das empresas em relação ao cumprimento de suas obrigações acessórias trazidas pela Lei Complementar 214/25. Então, só para ficar claro, acho que para todo mundo, né, Alvo, para não ter dúvida. Então, se o fisco instituiu a obrigação acessória, como no caso da nota fiscal eletrônica, é obrigatório informar a IBS e CBS. Agora, se não foi disponibilizada essa obrigação acessória, se o contribuinte nem tem como colocar essa informação porque ela ainda não existe, ela não está obrigada a recolher essas alíquotas testes, justamente porque a obrigação acessória ainda não foi disponibilizada, né, Álvaro? Perfeito, a linha é exatamente essa. Nós ainda temos alguns documentos que precisam ainda de uma curva de maturidade dentro do ecossistema de documentos. A nota fiscal de serviços mesmo é um documento que vai precisar ter uma curva de maturidade para que efetivamente ela alcance todos os municípios e permita que as empresas que têm filiais em diversos municípios, efetivamente possam emitir o seu documento em perfeita conformidade. Até lá, existem alternativas em discussão que poderão ser adotadas, mas de forma a nunca prejudicar o contribuinte, e sim uma curva de amadurecimento e crescimento conjuntos, né, entre contribuintes e administrações tributárias, sejam as trazidas em relação às obrigações dos estados e municípios, como em relação à parte da CBS. E para encerrar, eu vou perguntar para a Sarina e para o Álvaro. Existe um cronograma de testes, validações e rejeições automáticas que começa já em janeiro de 2026. Quais boas práticas vocês recomendariam para que empresas e desenvolvedores garantam conformidade técnica desde o primeiro dia? Eu acho que é importante a gente reforçar também que para o contribuinte parece que é algo novo esses novos layouts, mas quem está acompanhando essa matéria, na verdade há meses está se tratando disso, as empresas que desenvolvem esse software há muito tempo já estão acompanhando este assunto, estão realizando testes. Então é importante, por exemplo, a empresa cobrar isso das empresas de software que prestam serviço para ela, para que esteja tudo regularizado a partir de 2026. Eu acho que um ponto importante, até para finalizar a minha fala, é falar que essa emenda constitucional, ela estabeleceu na Constituição o princípio da cooperação do sistema tributário. E eu acho que é nesse espírito que a gente espera que essa reforma tributária, essa cooperação do fisco com o contribuinte com o fisco. E o que a gente percebe realmente é uma harmonização, a gente vê os pleitos das entidades sendo atendidos, de flexibilização de algumas questões, justamente porque é tudo novo. É novo para o contribuinte, mas é novo também para o fisco. Nós temos a clara percepção que a reforma tributária está muito bem pensada, muito bem estruturada, mas, evidentemente, os prazos impostos na legislação, não fomos nós, operacionalizadores da reforma, que colocamos os prazos, estão bastante apertados, exíguos e até mesmo desafiadores. Então, cabe, efetivamente, a gente ter essa consciência de que temos que marchar juntos, mas sempre também entendermos que, em algumas situações, faltam peças neste quebra-cabeça. Agora, recentemente mesmo, vocês viram que a legislação mais detalhada, que envolve o imposto seletivo,
foi deslocado para discussão no ano de 2026. Nós ainda temos a questão da publicação do regulamento harmonizado do IBS e da CBS, que até o momento ainda não foi disponibilizado para os contribuintes. Então, é importante que nós, administradores tributários, tenhamos essa real dimensão do que efetivamente é possível de ser entregue e, efetivamente, as questões que ainda não têm condições de ser entregue, porque faltam peças. Não tem como eu fazer um bolo de morango, se eu não tenho morango, só tenho banana. Então, é mais ou menos nessa linha, Sarina, que a gente vem de forma muito tranquila, acompanhando esse processo. É importante que o início já em janeiro de 2026, mas todos precisamos estar atentos a essa questão que precisamos, durante este ano de testes, buscar o desenvolvimento, o aperfeiçoamento e a inclusão de peças faltantes neste quebra-cabeça, para que a gente efetivamente possa chegar em 2027 com a maior segurança em relação à implementação da nossa reforma tributária aqui no Brasil. Sarina, Álvaro, muito obrigada pelos esclarecimentos e muito obrigada também a você que nos acompanhou até aqui.